Quem mente mais? A mulher ou o homem? É aquela pergunta que nunca cala. A minha opinião é que todos nós temos sempre aquela motivação para mentir. Dos primórdios dos tempos, a gente sabe que pode se safar com alguma coisa simplesmente contando uma mentira, se alguém vai acreditar. Porém, eu acho que tem uma questão que todo mundo já sabe. É aquela do velho ditado que mulher já nasce sabendo mentir, que elas têm uma propensidade maior para mentira, ou que mulheres simplesmente mentem mais. Será que isso aí é verdade? Eu acho que vale a pena a gente parar para perceber uma coisa. Mulheres, elas já são evoluídas para perceber questões como linguagem corporal e como reagimos a certas coisas do nosso cotidiano. Elas percebem isso aí porque elas já tiveram que evoluir com alguns dotes de perceber linguagem corporal ou saber das intenções de alguém. Imagina a evolução de mulheres através de centenas de milhares de anos, aonde basicamente a mulher vive em certo perigo, principalmente na antiguidade, de homens que podiam atacar ou que eram mal intencionados. Então, ela já tem uma estranheza e sensações quanto a questões de linguagem corporal, expressões faciais, até a tonalidade vocal, toda a forma e o jeito com que a gente fala alguma coisa. E elas, sabendo disso, elas podem muito bem usar isso aí a favor delas para contar ou se safar com alguma mentira. Então eu vim aqui passar para vocês 3 sinais que ela está mentindo para você. Número 1. Se parece que ela ensaiou a fala dela e ela está falando de um jeito que normalmente não fala, é um sinal forte de que ela está mentindo. Vou dar um exemplo. Se você chega nela e fala, e aí, meu amor, como é que foi o seu dia? Aí ela fala, eu me encontrei com a Maria, aí a gente foi no shopping, aí eu fui para casa. Se ela normalmente já fala assim, tudo bem. Mas se não parece, se normalmente ela fala muito mais sobre o dia dela, principalmente se foi assim, é um sinal de que ela está mentindo. Ainda mais, se você perguntar futuramente a mesma pergunta, o que ela fez naquele dia, e ela contar a história do mesmo jeito e realmente parece que foi ensaiado, aí eu acho que a gente tem algo para suspeitar talvez, né? Número 2, se ela fica brava quando você a questiona. É o seguinte, se ela já chega com aqueles, eu já te falei, é alguma coisa assim, ou por que você está perguntando? Ou, aliás, se ela te acusar de ser muito, sei lá, desconfiado ou está suspeitando demais, em defesa dela, pode ser chato ficar repetindo a mesma história o tempo todo. Mas por que ficar tão brava se a resposta são só algumas palavras, não é mesmo? Isso aí é basicamente uma ferramenta de manipulação psicológica chamado gaslighting. O que faz? A questão é que quando ela fica brava, faz uma de duas coisas. Pode evitar o assunto. Por que está evitando o assunto? Simplesmente porque irrita ela. Se ela fica irritada toda vez que você toca, é um jeito que ela arrumou de evitar que você toque nesse assunto. Mas por quê, hein? E número 2, muda o assunto ao te acusar de ser desconfiado demais ou de ser ciumento demais, alguma coisa assim. E toda vez que ela muda esse assunto, essa é a manipulação psicológica, porque ela não vai precisar falar mais disso aí, já que você está encarando acusações por estar interrogando ela. E sinal número 3, a linguagem corporal, o mais forte de todos. Vamos lá. Se ela quebra o olhar quando você pergunta para ela alguma coisa, é um sinal de que ela está muito desconfortável. Mentir para alguém causa desconforto, então a pessoa geralmente vai tender a olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para cima, simplesmente não te encarar e não conseguir olhar para você no olho. Também evita de olhar diretamente porque acaba entregando a mentira, sabe? Aquele olhar um pouco desconfortável entrega muito se olhar diretamente. Então a gente pode colocar assim, se ela está te contando a história e 90% do tempo ela está evitando olhar no seu olho, pode ser um sinal muito forte de que ela está mentindo. Uma outra, por quê? Mulheres já sabem disso, elas já sabem usar disso muito bem. Então, se ela já te dá um olhar fixo, talvez até um olhar um pouco simpático, mas fixo no seu olho enquanto ela conta essa história, também é um sinal de que ela sabe disso, ela está tentando reverter para que você acredite nela. Então, se ele está excessivamente fixo o olhar, ela está olhando demais para você, enquanto ela conta isso aí de um jeito incomum, a gente está procurando variações, também é um sinal de mentira. E, finalmente, se ela está mostrando outros sinais de desconforto. Por exemplo, mexendo muito com as mãos, brincando muito com alguma coisa e realmente evitando aquela cena e a tensão daquele questionamento que você está fazendo naquele momento. Também é um sinal muito forte que ela está desconfortável, provavelmente mentindo.
Gostou do vídeo? Não se esqueça de seguir o nosso canal se você quiser mais dicas como essa. Clica aí o sininho para você ativar e ter os mais novos aí. Se liga também que o Like Us Training disponibiliza treinamentos para você virar mestre da mulherada. Não só para você ser esse detector de mentiras, mas também para você conhecer um pouco mais sobre linguagem corporal, como atrair e seduzir mulheres. Qualquer mulher, a gente vai fazer de você um mestre. Persuasão, influência, programação neurolinguística. A gente vai ensinar tudo para você, como se dar bem no encontro. Dá uma clicada no link abaixo que a gente disponibiliza treinamentos numa oferta especial para você. Até mais. Gostou do vídeo? Concorda, discorda? Não se esqueça de comentar. E outra, se você quiser virar mestre da mulherada, saber de tudo, não só ser detector de mentiras, mas saber de programação neurolinguística, como atrair e seduzir mulheres através da sua linguagem corporal, persuasão, influência, dá uma clicada na bio, porque todos os nossos alunos que fizeram viraram mestres, você também pode. Valeu!